Pessoal, primeiro, acho que a gente teve um mini problema técnico aí normal desse momento. Eu sou Gustavo Greco, presidente da B-Design, e a gente está passando aí por essa crise, pandemia, distanciamento social sem precedentes na nossa história, e a vocação da nossa associação, ou de qualquer associação, é exatamente dar suporte a seus associados. Então, a força do grupo, a força de estar todo mundo junto, os associados se manterem unidos, nunca foi tão importante. A gente decidiu, então, que a partir de hoje a gente começa a lançar uma série de ações visando exatamente a orientar sobre essas questões econômicas, financeiras, jurídicas, as relações de trabalho nesse novo cenário. E a gente começa hoje com um bate-papo ao vivo, aqui, com o Vinícius Dutra e a Ludmila Oliveira, que é vice-presidente da B-Design, vai nos auxiliar aí nessas questões. A nossa ideia é fazer um bate-papo de 30 minutos e a gente, em seguida, passa para perguntas de vocês. Obrigado por todo mundo que está aí presente. Vinícius, bem-vindo. Obrigado. Estamos aí para compartilhar um pouco de conhecimento, trocar um pouquinho de ideia e compartilhar o que as empresas estão fazendo, o que os profissionais estão fazendo para superar a crise. Exatamente. Queria que você falasse rapidamente para a gente ter um tempo bem controlado sobre a sua atuação no mercado. O que você faz? Buenas. Eu comando, sou CEO do Metro Dutra, que é um conjunto de várias empresas que estruturam negócios. Nós profissionalizamos, levamos empresas para a Bolsa de Valores e levamos para vários lugares do mundo. Então, nós profissionalizamos implantando uma série de métodos e articulando junto com os profissionais que já estão nessas empresas. Então, nós preparamos as empresas para que elas possam se fusionar, possam crescer, possam ir para outros países. Então, eu trabalho diretamente junto ao board, aos conselhos dessas empresas, criando estratégias para que elas consigam ter mais resultados. Boa. Eu queria que você falasse, eu vou passar a bola para a Lud, mas antes eu só queria que você desse uma visão geral desse cenário atual. Como que você está enxergando? É mudança a cada dia, cada semana é diferente da outra? Em que ponto que a gente está agora? O que a gente precisa entender para que consigamos tomar decisões, entender o cenário, o que está acontecendo. O mundo que nós vivíamos antes mudou, não existe mais. E vai voltar com algumas coisas que existiam, sim, mas vai mudar a concepção de consumo e a concepção do mundo. Então, nós temos que entender que nós temos no Brasil hoje 208 milhões de habitantes, 208, 210 milhões de habitantes. Esses habitantes estão confinados, grande parte dessa população. E essa população está nas suas casas e continua consumindo. Então, falo muitas vezes em crise, nós temos que entender como que o mercado mudou e como aproveitar essas oportunidades. Nós já passamos por várias crises. Passamos 86 com Sarney, passamos 92 com Collor, passamos 94 a crise cambial, que o real valia R$ 0,84, conseguia comprar $1. Passamos crise asiática, crise de confiança em 2003 com a eleição, nós tivemos em 2008 o subprime americano e tivemos em 2014 e 2015 a questão do impeachment, que gerou uma série, os gastos públicos foram exorbitantes. E agora nós estamos com uma outra crise. O que distingue esse momento é nós entendermos que na crise atual existe um aporte gigantesco de dinheiro do governo. Então, se nós pararmos para pensar, nós temos em torno de 12 milhões de desempregados que não estavam consumindo porque não geravam renda. Muitos desses desempregados estão se caracterizando como autônomos, como uma série de profissionais que não estavam gerando renda e agora vão ter. Então, esses profissionais, eles estão tendo a capacidade de R$600 por mês. Além disso, tem muitos profissionais que conseguiram fazer alguns acordos, que estão em casa, estão trabalhando meio turno, o governo pagando outro meio turno, então mais esse aporte. Além disso, o governo colocou uma série de medidas para financiar as empresas. Então, aquele período, o que estão imaginando de 2, 3 meses do cenário macroeconômico que vai estar parado, na verdade, essas pessoas estão nas suas casas, estão no celular e estão com capacidade de consumo. O que aconteceu foi uma migração do consumo. Tem itens que aumentou de forma gigantesca o consumo e outros que diminuíram. E depois, logo ali adiante, vai ter um equilíbrio disso. Mas a forma que as pessoas compram vão mudar, porque essas empresas, muitos dos clientes que nós atendemos estão crescendo porque foram para um ambiente digital, criaram mecanismos de atender esse público, seja com entregas, seja das mais diversas formas. Eu falei com o pessoal dos Correios, com a diretoria executiva, e lá estão trabalhando de forma alucinante
porque muito daqueles consumos que aconteciam nas lojas de rua, nos shoppings, está acontecendo no ambiente de suas casas. Muitas pessoas que nós conversamos, elas estão falando que nós consumíamos de uma forma, eu buscava, nunca comprei pela internet, agora estou comprando. Então, a gente tem que entender que entrou de aportes do governo, antecipação de aposentadorias. Nós tivemos, dentro do mercado, nós tivemos um aporte financeiro para todos aqueles autônomos que não teriam geração de receita, que muitos deles já não tinham receita. Nós tivemos aporte de recursos financeiros de forma gigantesca. E tivemos também uma questão... Eu queria até te interromper nesse aspecto. A nossa intenção aqui não é criar uma discussão política, mas é inevitável a gente passar por esse ponto, né? Se comparado a iniciativas de governos de outros países com dimensões muito menores do que o nosso, você acha que a gente tem um valor investido justo e equivalente e que a gente tem recebido essas medidas preventivas e de recursos disponibilizados com a mesma agilidade que a gente vem vendo em outros exemplos fora daqui? Nós temos clientes na Itália, na França, nos Estados Unidos, e eu conversei com esses clientes para entender o que acontecia. Nós temos que entender o que o governo disponibilizou de recursos. No total, é em torno de 800 bilhões, 700 a 800 bilhões. Para entender a proporcionalidade, o tamanho do bolso do governo, nós temos que entender qual que é o PIB do Brasil. Então, imagina que o Brasil é uma geração, tem um faturamento, igual faz de forma análoga a tua empresa. Tua empresa fatura um valor por ano. E quanto que tu pode gastar para as suas despesas? O Brasil, ele gera o PIB dele, de forma mais simples, 7,3 trilhões. 7,3. O governo brasileiro, desses 7,3, arrecada em torno de 2,8 trilhões e gasta 3,3 trilhões. Então, ele arrecada menos do que gasta. Essa diferença é o que nós chamamos da dívida pública. Aproximadamente esses números, não é exato, é aproximado. Então, quem fatura 7,3, o governo gastou em torno de 800 bilhões, ou seja, vamos arredondar 10%? Então, ele gastou 10% do PIB. Os Estados Unidos, ele fechou o PIB americano em torno de 20 trilhões, arredondando, 19 trilhões. Então, se tu fosse pegar 10%, daria em torno de 1,9 trilhões de dólares. E o que acontece? O governo americano investiu 1,2. Então, proporcionalmente, o Brasil gastou muito mais que isso. Você fala que uma grande parte da população que, para mim, é o mais preocupante agora, que não tem acesso a nada, que tudo bem, é uma grana, mas R$600 também não muda a vida de ninguém. Muda, mas não muda, né? Eu acho que a gente tem que falar muito também, a gente tem a grande maioria dos nossos associados de um setor da economia criativa, e eu acho que a gente podia conduzir um pouco agora para esse lugar. Lud, eu vou passar para você, faz algumas perguntas para ele e volta para mim no final, e a gente continua. Tá, joia. Eu queria puxar um pouco para isso, Vinícius. Hoje a gente tem com a gente tanto os empresários do nosso setor, quanto pessoas que colaboram, trabalham no nosso mercado de design. Então, acho que a gente pode dividir essa conversa em dois momentos, né? Um momento estratégico, falando dos negócios, um momento prático também, trazendo algumas questões práticas, mas em pensar como a gente pode abraçar todo mundo nesse sentido. Essa é uma primeira iniciativa que a gente tem, né, na Design, nesse formato, então é um prazer para a gente começar por aí, tá? Eu acho que pensando na questão estratégica de negócios, eu queria entender um pouco de você, assim, o seu olhar. A gente sabe, né, em toda a teoria e também na prática, claro, que a crise é uma oportunidade, que, né, a gente tem que se manter confiante, etc. Mas na realidade das pessoas, dos empresários, que tem lá tantas pessoas trabalhando, colaborando, que tem uma folha de pagamento no fim do mês, que estão passando por toda essa preocupação, é muito difícil, às vezes, na rotina e no dia a dia, a gente conseguir manter, né? A não ser que se tenha uma troca constante nesse sentido com algumas pessoas, manter esse olhar. Então, assim, eu queria falar um pouco sobre isso. Eu acho que isso é um ponto bacana para a gente dividir com o pessoal que está com a gente aqui.
O que é importante? Para que a gente consiga tomar decisão, a gente tem que ter conhecimento. Conhecimento é luz. E, principalmente com profissionais que trabalham na parte criativa, como criar se eu estou com um monte de problema querendo me pegar? Como que eu vou ser criativo se eu não estou conseguindo? Então, além de ser criativo para meus clientes, eu tenho que ser criativo comigo mesmo para superar a crise. Então, a gente tem dentro da Dutra o efeito camaleão, que a gente chama. O camaleão, ele se adapta pelo ambiente que ele vai para poder permanecer vivo. Se não fizer isso, vai chegar outro, vamos pegar ele. Então, o que a gente tenta ajudar as empresas, entrar num projeto muito bacana, a Dutra está doando várias horas para tentar compartilhar um pouco dessa luz, o que pode ser feito efetivamente. Então, a primeira coisa tem que separar em duas caixinhas. Vamos falar só de profissionais que prestam serviço. Então, em outras lives que nós fizemos, nós colocamos profissionais, comércio e indústria. Vamos falar só de profissionais nesse momento. Esse profissional, além de prestar um serviço, ele tem suas contas, tem suas dificuldades, tem uma série de problemas. Então, a gente tem que entender qual que é o impacto do coronavírus na vida das pessoas. Então, esses profissionais têm muitos clientes que estão rescindindo o contrato. Então, foi contratado uma série de jobs, e esses jobs, vamos suspender, vamos botar para frente. Então, estão tentando. Então, a primeira coisa que eu digo para vocês, tentar manter os jobs. Primeira coisa, manter o faturamento. Não é fácil. Segunda coisa, não conseguiu manter, tenta prorrogar, já tem uma data para começar esse job. Vai passar essa crise e vocês vão precisar. Então, tenta passar esse job para mais para frente. Não conseguiu, ou seja, vai diminuir receita, tanto tem que começar a ajustar. Então, para que consiga ter luz para pensar, tem que arrumar os problemas e eles estarem resolvidos. Primeira coisa, ver o que consegue reduzir de despesa. Quem tem o aluguel, conseguir negociar. Muitos dos que nós estamos falando estão conseguindo negociar 2 meses de isenção e 2 meses parcelado em 12 parcelas. Então, primeira coisa, quem tem uma sala, quem tem negociar isso, que muitas vezes faz um orçamento muito alto frente ao faturamento que tem esses escritórios. Então, primeira coisa é isso. Vou cortar vocês dois, na verdade, é porque eu tive uma questão que é pertinente nesse momento para eu não voltar nesse assunto depois. A gente tem falado muito e colocado muito para os nossos clientes e associados a importância de se honrar compromissos assumidos anteriormente da crise. O que vem acontecendo é clientes que já têm projetos contratados, eles cancelam parcelas futuras, mesmo que esse projeto tenha sido contratado anteriormente à crise. Tudo bem, não tenho grana ou estou com medo de contratar um novo projeto, a gente senta e negocia. Mas e essas pessoas que vêm em função de um desespero, até natural para o momento, cancelando ou adiando parcelas de projetos, muito deles já entregues, que foram parcelados futuramente. O que você aconselha de uma postura ou de um argumento de negociação para que isso não aconteça? Essa é a nossa posição enquanto associação, que as pessoas honrem os compromissos anteriores. A gente está fazendo uma política para que isso ocorra. Eu queria te ouvir em relação a isso. Eu acredito que vocês estão corretos no sentido de honrar compromissos. A sua moral e a sua condução dos negócios que vão fazer com que a sua empresa se perpetue. A tua condução vai ser analisada e isso vai levar para a sua vida. Então, é importante ter uma condução reta e transparente. Quando eu falo em negociar, fazer alguma coisa, muitas vezes eu estou vendo vários contratantes que chegam e dizem, agora eu vou prorrogar, vou te pagar, nem pergunta, vou te pagar menos, mas não existe uma transparência. Muitas vezes tu vê profissionais ou tu acaba identificando contratantes que simplesmente querem aproveitar o momento para reduzir aquela despesa. Isso é muito triste. É muito triste. Eu acho que tem que ter o bom senso. Existe uma empresa que ela realmente, para sobreviver, precisa cada um dar sua parte, existe uma transparência nisso. Olha, aqui estão minhas despesas, eu preciso acumular isso aqui e eu vou te dar uma premiação lá na frente. Eu vou te dar, tem 2, 3 projetos que estão parados. Passando isso, é um ganha-ganha. Agora a gente reduz todo mundo junto, mas ali na frente a gente ganha todo mundo junto. E aquelas empresas que acabam se aproveitando, eu vou dizer, vocês têm que pegar e se valorizar no sentido de não aceitar determinados pontos. O profissional que é defendido pela associação, esse profissional é de fundamental importância neste momento. O que vai distinguir as empresas é a questão do design, a questão do posicionamento, é a questão, quem está indo para o mundo digital,
as empresas vão ser vistas, qual é o posicionamento de imagem, como que a imagem dessas empresas vão estar, isso vai definir o consumo. Então, o profissional que está defendido pela associação é o profissional que não vende design, o profissional não vende, ele vende os meios para a empresa, o contratante, vender mais. Ele vende os meios para que essa empresa tenha um bom posicionamento, ela tem um valor de mercado maior. Esse é o grande ganho. E agora vocês são cada vez mais fundamentais. Só que tem empresas que acabam utilizando do momento, mesmo não precisando, para ter alguma vantagem. Isso é triste. Então, isso eu vejo. Eu gostaria de pegar esse gancho, Vinícius, desculpa te interromper, para acrescentar esse ponto do Gustavo e focar um pouco nisso, que eu acho que é muito importante para o pessoal que está ouvindo a gente, né? Quando a gente ouve um direcional, que a gente sempre ouve, vamos parar, então vamos rever nossas contas, tem que cortar, tem que cortar, tem que cortar. Aí isso cascateia dentro de uma empresa, né? O que não é positivo, tá? Porque eu acho que aí tem que ser uma questão mais qualitativa do que quantitativa. Vamos olhar o que são essas despesas, vamos olhar quem são esses fornecedores. Exatamente. Né? Associados têm relações de anos com muitas empresas. Então, ser tratado como um número e não como um nome nesse momento é muito delicado, né? Então, eu acho que uma mensagem que pode deixar nessa questão, né, fechando essa questão, é a importância dos líderes e das empresas. Aí você me complementa, me diz se você concorda, mas nesse olhar, tem um olhar muito próximo, nesse momento, desculpe, tem um olhar muito próximo à sua equipe comercial, à sua equipe de gestão do negócio em si, para saber ter esse pulso junto com o cliente, ter essa proximidade com o cliente para ter esse tipo de diálogo, né? Então, assim, quando chega o corte, ou quando chega a prorrogação da nota, em muitos casos, como o Gustavo comentou, jobs que já foram entregues, isso é absurdo, né? Mas também jobs que estão acontecendo. Então, acho que para um olhar aqui, para a gente trazer, sim, essa preocupação para a liderança, para a chefia, mas para o pessoal que está na rua, né? Que está nesse contato com o cliente. Né? Eu acho que você podia fechar um pouquinho isso para a gente fechar essa questão. Eu acho muito importante esse tema. A gente só não pode disso virar uma obrigação, um direito. Vamos pensar o seguinte: eu sou um profissional, fiz o trabalho, entreguei, eu tomo a empresa e fica lá sentado esperando. Neste momento, o que eu vejo por experiência, quem está do lado da empresa neste momento de dificuldade, ajudando a gerar caixa, não vai ter grandes dificuldades, vai ter um ajuste ou outro, mas está no lado da empresa, pode ter certeza. O último a ser ajustado vai ser esse profissional que está do lado da empresa no momento de dificuldade. Mas existem profissionais também, e eu tenho que ser sincero aqui, eu não posso passar a mão na cabeça de todo mundo. Eu vejo profissionais que largaram e não estão nem aí para a empresa, não estão preocupados. E são seus clientes. Quem tem um bom relacionamento com o cliente tem uma probabilidade menor de ter um ajuste tão forte. Vai ter ajuste? Vai ter. Está acontecendo isso com todo mundo. Não queremos eles? Não queremos e não devemos. Então, vai ter ajustes de projetos que tu ia começar, que vão segurar, daí vem esse relacionamento. Tem ajustes de projetos que tu já entregou, que eu acho errado postergar, mas está acontecendo com todo mundo. Então, se prorroga, negocia. Então eu vou prorrogar isso aqui, mas eu preciso de um outro job para que disso aqui nós consigamos fazer algo diferente. Então, isso é importante também. E uma vez que... Então, negociar. Então, eu acho que a palavra é questão, tu estar próximo do teu cliente. Quem estiver próximo do seu cliente vai poder ver os problemas e apresentar soluções para o aumento de faturamento, que é o grande problema das empresas agora, que não estão faturando. E outras estão faturando muito, muito. Quem está na internet, quem está conseguindo ir para a internet, está faturando muito. Então, no teu job, o meu job era uma parte. Então, vê qual é a dificuldade. Parcerias estratégicas, quem consegue entregar um site, entrega junto, faz uma parceria para ajudar efetivamente o teu cliente para conseguir a receita. Pode ter certeza, se tu tiveres lado a lado, a probabilidade de mudar o contrato, rescindir ou diminuir aquele faturamento vai ser reduzida de forma gigantesca. Então, acho que eu concluiria esse pedaço, essa parte, né, falando da importância, claro, dos gestores da empresa em si se autovalorizar, né, se valorizar internamente, a entrega que foi feita, o que está sendo feita, ter um olhar crítico, mas positivo no sentido de ter um diálogo com o cliente, e daí vem a questão de se incentivar as equipes comerciais, as equipes de atendimento a terem esse pulso do cliente, ter essa troca, e aí fechar, né, com isso que você comentou agora, né, enfim, vai acontecer a negociação? Vai. Estamos passando pela crise? Estamos. Então, tá, com base nisso, né,
como que a gente vai navegar esse barco, né? Acho que é por aí. Por isso que é importante esse cenário macroeconômico, que todas as crises nós passamos. E essa crise nós temos que pensar 2 pontos. A cloroquina funcionou, está tudo certo. O que acontece? Em uma semana, o pessoal está indo para a rua. Já está acontecendo gradativo, mas comprovado, já estão usando, independente de questão política, já estão usando em outros países. Na Itália já estão usando, na França estão usando, nos Estados Unidos estão usando, e agora, caindo para uma cadeia um pouco menor, tem uma série de problemas também, tem efeito colateral, não é o mundo perfeito, pessoal. Mas a gente tem que entender o geopolítico. Se realmente funcionar, o que está se demonstrando, nós vamos muito mais cedo. Então, 1 semana, 2, já voltou aquilo que estava estimando 3 meses. Então, o cenário positivo é esse. Mas nós temos que trabalhar com cenário negativo. Qual que é o cenário negativo? 3 meses, pessoal. Então, se eu tenho 3 meses, eu estou reduzindo as minhas despesas, reduzindo o que eu posso. Reduzindo, estou dizendo, aquele profissional pequeno reduzia a Sky dentro de casa, reduzir o que puder para poder estar tranquilo para trabalhar. Então, reduzir qualquer despesa que possa ser feito. Contratos, não tentar negociar, tem que ver qual é a tua capacidade. Se tu, para sobreviver, tu precisa, tu vai ter que pedir. E pedir ajuda não faz mal para ninguém. Na verdade, pedir ajuda faz tu crescer. Então, pedir ajuda. E da mesma forma, ser sincero, não querer tirar vantagem. Se não precisa, não peça. E depois que fez isso, reduziu, vai ter que tomar empréstimo. Para esses 3 meses que faltam no caixa, tem uma série de linhas que depois vai ter um material da associação. Daí o que vai acontecer? E essas linhas para pegar esses 3 meses. Ou seja, se eu não faturar nada, eu estou tranquilo, agora tu pode pensar, tu pode criar parcerias. É isso que tem que fazer. Tá, joia. Aí eu queria aproveitar agora para trazer um gancho, né? Claro, bastante coisa que a gente quer falar, mas falando um pouco das equipes e da liderança em si, né? A gente foi colocando todo mundo ao mesmo tempo neste lugar, né? Que ninguém se conhecia, trabalhando à distância, em alguns casos, muitas pessoas já trabalhavam, mas enfim, foi criada toda uma nova dinâmica de repente, a gente, né? E dentro dessa dinâmica veio o quê? Uma crise, né, que a gente está passando. Então, quer dizer, no momento mais delicado, a gente saiu da nossa zona de conforto, que era estar ali presencialmente ao lado, etc. Como sempre, pode existir uma oportunidade ali, novas relações de trabalho estão sendo feitas internamente, estou falando um pouco do interno agora, acho que é muito importante nesse momento os associados terem esse olhar para o interno, né, para a equipe, e também da equipe para o gestor, entender, né, o Gustavo ali como dono da Greco, tem XXX passando na cabeça agora. Então, assim, é um momento muito importante dessa troca, eu acho, como gestão. Eu acho que a gente podia falar um pouco disso, né? Esse relacionamento que teve que se reinventar, de repente, da noite para o dia, né? Antes de você responder, só vou fazer um jabá aqui para a B-Design. Sobre negociação, a gente vai ter uma das lives só sobre isso, tá, gente? A gente vai postar ainda para voltar nesse assunto, que eu acho que é um que interessa para todo mundo, mas manda lá a sua resposta. Pode falar. É importante o seguinte, as relações, eu acredito que essa crise só ajudou nas relações de trabalho. Eu vou dar um exemplo da própria Dutra. Meu papel é trabalhar como estrategista em vários conselhos. Então, quem olha e me acompanha no Instagram vai ver que no meu Instagram eu estou viajando para um lado e para o outro. Por quê? Eu vou para a Inglaterra, eu vou para a França, eu vou para São Paulo, eu passo viajando. Antes de explodir a crise, eu fiz 5 estados em uma semana. 5 estados diferentes em uma semana, porque eu acabo tendo que ir nos conselhos, é mais fácil eu ir do que todo o conselho ir até mim. O que aconteceu agora? Com o Zoom, nós estamos juntando pessoas e tem ferramentas que eu consigo desenhar, fazer meus riscos, todo mundo conseguir observar, junto a documento, está tendo uma produtividade muito grande. Nós sempre trabalhamos online, sempre fizemos, mas existia, por parte dos clientes, aquelas pessoas, e tem que respeitar isso das pessoas. Imagina aquele senhor que criou uma vida, trabalhou, está lá com seus 60 e poucos anos, tal. Não, ele gosta de pessoal. Eu gosto também de estar muito próximo. Só que essa crise fez nós vermos que existem mecanismos mais eficientes de trabalho. E hoje o nível de produtividade na prestação de serviço, na realização de negócio está muito mais alto. Por exemplo, fui falar hoje uma operação internacional que eu precisava uma scroll accounting de uma operação lá de 40 milhões,
que eu precisava de um banco internacional, precisava pessoal da China, pessoal do Brasil e tal. Essa operação ia demorar mais ou menos para a Dutra fazer uns 30, 40 dias. Nós fizemos na manhã, das 8 da manhã até o meio-dia, juntou, botou na reunião, botou todo mundo junto, já começou a conversar, voltou, foi, meio-dia estava pronta a operação. Vocês entendem que a questão humana é muito bacana e tal, mas a gente acaba perdendo, os hábitos sociais fazem com que a gente perca possibilidades de negócio, a gente gasta muita energia para aquele resultado. E agora, por exemplo, é muito simples, antes eu quero vender um job e tal. Agora, muitas empresas estão marcando reunião por Zoom e já está fazendo, porque não tem, eu vou ter que receber a pessoa, eu vou ter que fazer. Não, vai no Zoom, é 30 minutos, 40 é bom, a reunião dura mais, é ruim, já encerra ali e vai para a próxima. Então, quem está disposto a mudar o setup? Então, a próxima dica para todos da associação, mudar o setup. Mudar o setup de dar a cara a tapa. Mas eu vou ligar agora, está tudo em crise. Ligue. E eu vou dizer hoje, tivemos esse trabalho que tinha que resolver, que era uma demanda urgente, e hoje uma outra demanda de e-commerce. Ou seja, a plataforma do cliente, ele tem lá 80 lojas e essa plataforma não estava rodando. A gente pegou o seguinte, a gente precisa rodar um outro e-commerce de forma rápida, busca outros profissionais, e agora o design. Hoje aconteceu isso. Pessoal, procuramos 5 empresas. A gente vai ver, porque agora está em crise, está meio parado, as pessoas assimilaram que agora é parado, não é para trabalhar. Muda. Hoje tivemos a Dutra representando um grande cliente, procurando profissionais, teve dificuldade de fazer isso. Então, a gente tentou, primeira coisa, tenta os locais, tenta atender empresas locais para tentar prestigiar, para gerar renda. Porque tem os grandes escritórios que estão rodando toda. E aqueles que mais precisam, que são agências que estão lá, tem 1, 2, 3, ou tem até 10 ali, que mais precisam nesse momento, eles assimilaram a perda. Não percam, trabalhem, busquem atitude. É isso esse é o segundo ponto que eu digo que tem que ter essa atitude vencedora. Se não tiver atitude vencedora, não vai conseguir ter resultados. Eu acho que essa questão da atitude que você comentou, e acho que também a importância da revisão de um planejamento, né, de metas, etc. A partir do momento que você muda um cenário, então, de repente, metas a curto prazo, Vitória que mesmo comentou com a gente, né, a gente tem que pensar em algumas ações a curto prazo, é isso. Tem que se rever, não se perder, obviamente, essa perspectiva que tinha de futuro, mas tem que se reavaliar algumas coisas para criar uma expectativa correta para este momento, né? Eu vou abrir um pouquinho para o Gustavo aqui para a gente conseguir trocar um pouco. Eu queria que você pudesse elencar para a gente, você até vai gentilmente compartilhar um documento para os associados com um resumo de tudo que está disponível para o nosso setor, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, que medidas que já estão disponíveis em relação a impostos, adiamentos, negociações que são legais, que obviamente a gente não está aqui para orientar ninguém, a gente acredita e valoriza a pluralidade, a diversidade dos nossos associados e sabemos que cada um tem um caminho que muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente enxerga o mundo pela nossa ótica. Eu queria que você falasse de uma maneira geral, tecnicamente, o que está disponível para o nosso segmento. Primeira coisa que vocês, para conseguir aproveitar e saber o que pode ser usado, tem que entender o contexto. Eu acho que foi muito... A Ludmila falou uma coisa maravilhosa, ter metas. Todo mundo tinha metas antes da crise. Começou a crise, acabou as metas. Por que eu não tenho meta? Porque eu não sei o que vai acontecer. Tenha metas. Então, eu falei na semana passada com um amigo meu que é da área, eu disse, como eu vou ter metas se eu não sei isso? Então, não, tenha metas pelo menos de visitas. Quantos clientes vai... Mas se eles estão parados, ligue, procure, busque. Eu falei para ele, ele começou a buscar na internet mesmo, ver quem que ele poderia ajudar. Ele trabalha com digital. Ele começou a ligar e já está tendo resultado, porque ele tem uma meta diária de fazer. Então, por que eu falo meta? A meta é a receita. Então, primeiro ingrediente do bolo. Segundo ingrediente, vocês reduziram as despesas que conseguiram e o que sobrou é o problema, é o que vocês têm que pagar e não tem receita. Então, vamos pensar, o que eu tenho que pagar e não tenho receita para pagar é o meu problema. Então, como eu reduzo aquilo que eu tenho que pagar? Então, eu teria que pagar os impostos, beleza? Então, o que acontece? O governo já postergou 3 meses, então vocês não vão pagar imposto.
Quais? 3 meses. Então, teus impostos que tem Quais a guia para impostos? pagar lá, Quais Oi? impostos? Para a gente deixar claro, quais impostos? deixar o simples, está postergado. O FGTS dos funcionários está postergado. Quem não é do simples, que tem que pagar o Sistema S, vai pagar só metade dele, metade do valor que era. Então, procure um contador de confiança, um advogado tributarista, que eles vão dar orientação. Tem no manual um resumo, para que você saiba um caminho, decidir o caminho, se apoie no profissional. Da mesma forma que eu digo que as empresas têm que se apoiar em profissional de design, de comunicação, tem que se apoiar também em profissionais que vão ajudar vocês. Então, apoio isso, e o manual é um caminho para vocês fazerem isso. Então, o Simples foi postergado. Nós tivemos o Sistema S, quem não é do Simples, que paga o INSS da Folha, metade do valor. FGTS foi postergado. PIS, COFINS, quem empresas do lucro presumido e empresas do lucro real, foi postergado. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, nas empresas do lucro presumido e do lucro real. Isso não foi postergado. Mas, se vocês entendem que essa despesa, se vocês não pagarem, existe uma multa. A multa é em torno de 20%, 0,33% ao dia de atraso. Só que vocês têm direito, tem uma lei que diz que quem tem os impostos em atraso consegue parcelar em 60 meses. Então, vocês têm que fazer a conta. Se eu não pagar, eu não pago esse 1, 2, 3 meses, depois eu consigo em 60, talvez, se for uma opção para sobreviver, eu Os recomendo. 20% valem a pena. Valeu a pena. Só que se usou para aproveitar, existe no STF uma decisão, o cara pegou, não pagou para botar o dinheiro no bolso, vocês não pagaram para botar o dinheiro no bolso. Daí pode ser considerado crime. Então tem que ter esse bom senso. E um advogado tributarista vai poder ajudar vocês a decidir isso. Precisa para sobreviver? Faça. Não precisa? Não faça, porque pode ser considerado crime. Então, ter esse bom senso, converse com o profissional que apoie em vocês. Então, se lembra... Desculpa, o ISS também? O ISSQN é de cada município. Então, eu não tenho como saber de todos. Tem municípios que postergaram, tem municípios que até isentaram e tem municípios que estão cobrando igual. Então, como cada município que decide, eu não posso dizer, porque se eu disser que sim, um deu, o outro não deu, então complica. Mesma coisa o Estado. Vou te dar um exemplo. O Rio Grande do Sul, se eu não pagar o ICMS, tu consegue parcelar em 12 meses. Daí, para ser mais que 12, tu tem que dar uma garantia. Em São Paulo, tem uma lei que permite em 60. Então, se tu não pagar o ICMS das vendas, então não é o caso da associação, só para dar um exemplo, em São Paulo, dos 60, aqui em 12. Então, cada estado da federação tem a sua... O que compete a ele a fazer, eles estão tomando atitudes. Então, daí tem que ver caso a caso. O que eu estou dando, o que é genérico para todos. Então, vamos lá. Vamos imaginar que eu tinha receita e eu tinha meus custos. Essa diferença aqui era o meu lucro. Eu não tenho, porque a minha receita ficou aqui embaixo. Então, agora eu tenho dos meus custos e a minha receita, isso aqui é minha barriga. Vamos resolver. Então, o que a gente fez? Vamos reduzir um pouquinho dos impostos? Então, meu problema diminuiu. Vamos fazer uma continha simples, tá? 100 mil reais era meu faturamento. Eu tinha 20 de lucro. Então, tá. Agora, meu faturamento está 0. Agora, se eu tinha 20, minhas despesas totais eram 80. Dessas despesas totais, eu reduzi despesas que eu não precisava, o cafezinho, reduzi tudo. Então, caiu para 60. Eu consegui com algum fornecedor que tem mais caixa que eu, ele aceitou eu pagar mais para frente, parcelado. Eu negociei algum fornecedor com isso. Eu comprei um computador agora da Dell, liguei o Dell, eu ia te pagar à vista, não tem como fazer em 6 vezes para mim? Um exemplo, tá? Então, reduziu lá dos 60 para os 40. Mas agora eu tenho um imposto. O imposto que eu ia pagar dá uns 20, meu problema já foi diminuindo. Então, vocês têm que fatiar o problema para diminuindo, porque no último caso é tomar o dinheiro no banco. Então, reduzimos a questão dos impostos, botamos para frente. Reduzimos com fornecedores, e os fornecedores, o que eu poderia deixar de consumir. Então, nesse momento, isso é importante. E aqueles fornecedores que podem possibilitar um caixa dentro daquele espírito positivo de necessidade e não de aproveitamento. Reduzir. Agora, o que sobrou dentro dessa conta? O trabalhista. Então, os impostos nós passamos, agora o próximo é o trabalhista. O que eu posso fazer na questão trabalhista?
A primeira leva, o que fez? Deu as férias, porque as férias, quem tinha funcionário tem que pagar as férias, mais cedo ou mais tarde. Então, se deu uma parada agora, dá as férias. Já passou esse tempo, tá? O pessoal que deu férias lá de 15 dias já voltará a trabalhar. Segunda opção que nós temos. Ah, mas o meu trabalho não está com todo esse volume, porque eu não estou faturando, não estou trabalhando. O que vocês podem fazer? Podem reduzir o salário e o governo paga a outra parte do salário. Existem alguns limites, tá, pessoal? Então, cada caso. Salários mais baixos, o governo está dando integralmente isso aí. Salários mais altos, não tem como ajudar todo mundo até com uma classe mais alta. Então, tem que ter bom senso na redução salarial. Nós temos que entender que nesse mercado, nem todo mundo é assalariado. Então, vamos lá. Eu sou um profissional de design que trabalho com uma grande agência e, na verdade, é a minha empresa que trabalha e eu represento a minha empresa. Então, o que muitas vezes estão fazendo? Esses profissionais que prestam serviço estão indo tomar empréstimo e essa empresa está ajudando de alguma forma, não dando dinheiro, mas está colocando, está negociando jobs para, ó, eu vou te ajudar nisso aqui, vou te dar um job lá na frente, assim, estão negociando. Porque esses pequenos mês, por exemplo, que fatura até 80 mil, imagina que tu fatura 6 mil por mês. Tem muitos que faturam 6 mil por mês. Esses que faturam 6 mil por mês têm um dinheiro no BNDES que consegue tirar para poder suprir o fluxo de caixa. E tem 24 meses de carência e depois dessa carência paga em 60 meses. O total é 60. Então, vamos lá. Eu faturava quanto? Eu faturava ali 15 mil por mês. Ah, minha despesa da sala, tal, quanto que me sobrava? Ah, me sobrava 10. Eu vivia com 10. Ah, então tu vai ter que viver com um pouquinho menos. Ah, então eu consigo viver com 5. Ah, beleza, então eu preciso de 5. Quantos meses vai dar esse problema? 3. Então eu tenho que buscar 15 mil reais. Pode parecer pouco para muita gente, mas 15 mil para muita gente é muito importante. Por isso que eu estou falando desse exemplo de profissionais que trabalham, muitos profissionais do Brasil que trabalham. Esses 15 mil reais, existe um link no BNDES que vocês podem colocar nesse link, bota o CNPJ na empresa e o BNDES encaminha vocês para os bancos. Em vez de tu chegar lá no banco e o banco nem saber quem tu é, o BNDES encaminha vocês. E daí vai chegar no banco, tem duas opções. Pegou, deu a relação de faturamento, da importância do contador de vocês da relação de faturamento bonitinha, o que vocês têm. Vai chegar no banco e eles vão fazer o empréstimo, está resolvido, foco em novos clientes, a ligar, fazer ligação, porque acabou o problema. Agora, o segundo ponto é, chegou no banco, eu quero garantia, e é o que está acontecendo muito. Eu quero que vocês entrem no site do Sebrae, existe o FAMP. O que é o FAMP? É um fundo que ajuda pequenas empresas a dar garantias para os bancos. Então, tu vai pegar o dinheiro do BNDES e vai no Sebrae, nesse fundo, que vai te dar o aval para que tu consiga tomar esse dinheiro em 24 meses de carência, com 60 meses de prazo total. Só que, pessoal, eu quero que vocês se conscientizem. Se vocês chegasse alguém na rua e pedisse dinheiro emprestado, vocês dariam dinheiro para essa pessoa? Provavelmente vocês não dariam dinheiro, porque vocês nem conhecem. E agora vocês pensam, muita gente pensa, o banco não me deu. Sim, mas ele te conhece. O que tu deu para o banco? Então, antes de ir no banco, tenha o cadastro de vocês. O que fez vocês chegarem até aqui? É o que vocês faturaram. Provar que vocês têm capacidade de geração de negócio. Depois, tu vai ter que provar o que ia acontecer no teu caminho. Ah, esse ano de 2020 eu ia faturar 100 mil reais. Ou uma empresa maior, eu ia faturar 10 milhões de reais. Tá aí. Quais as despesas? Ah, a despesa eu faturar 10 milhões, ia gastar 7. Ia dar 3, ia ter lucro. E agora? Agora eu tenho 3 milhões de prejuízo ou 30 mil de prejuízo, de acordo com o tamanho da empresa. Tu tem que mostrar qual é o tamanho, tem que ser honesto e mostrar o tamanho do teu problema e mostrar que depois disso vocês vão ter faturamento que vai possibilitar pagar. Porque banco nenhum no mundo vai dar dinheiro se vocês não provarem que conseguem pagar depois. Também. Então, tem que ter essa consciência. Exato. Desculpa te interromper, Vinícius, mas também só somando a isso, eu acho que por uma questão de claro, a pessoa precisar desse empréstimo, mas também para se planejar por esse empréstimo, né? Porque, obviamente, a despesa lá na frente
partilhado ou não vai sumir. Então, tem que ter um planejamento para isso também, para se, né, honrar essa dívida depois. Então, acho que também é um momento, pegando o gancho, e acho que para a gente empacotar um pouco essa questão, além das questões práticas que você trouxe, desse olhar para dentro de casa neste sentido, né? Às vezes a gente se prepara para uma crise administrativamente ou na gestão, e agora a gente está vivendo isso. Então, assim, que forças se juntar internamente da equipe? Né? Como conectar a questão comercial, de repente, com o departamento administrativo e criar um fluxo diferente ali dentro de caixa, enfim. É um momento também de se olhar para dentro neste sentido, eu acho, né? É um momento que a gente tem muita ferramenta à disposição agora, né? No online, etc., para poder capacitar a equipe que está com a gente, de uma forma gratuita até, né? Então, acho que também, pegando um pouco esse barco, é o momento do líder ter esse olhar para dentro da sua equipe, de repente dividir grupos de trabalho, enfim, trazer soluções criativas lá para dentro, como gestão também, né? Porque a gestão passa por todo mundo dentro da agência, no fundo, né? Do criativo, exatamente, etc. Bu, tem alguma questão dessa... A gente tem algumas perguntas, algumas repetidas, inclusive. Um fala exatamente se a gente deve aceitar o atraso nos pagamentos quando os nossos clientes dão como motivo não terem recebido pagamento de terceiros. Isso eu acho que a gente pode até... A gente já falou um pouco sobre isso, mas vai ter... O que a gente está prevendo? Já tem uma data para esse bate-papo, Cami? Você pode entrar aí para falar para a gente. Provavelmente na próxima terça-feira. Isso, a gente vai ter uma conversa só sobre isso, a gente guarda isso para esse momento. E perguntando se 3 meses, se é um cenário pessimista. Eu acho que 3 meses eu acredito pessimista. Pessoal, vamos pensar o seguinte, nós estamos tendo de input de caixa na economia valores que não tiveram ainda, nunca aconteceu um percentual do PIB tão grande de valores. Então, as empresas, muitas delas, estão conseguindo fazer com 24 meses de carência. O empréstimo do BNDES é 24 meses de carência. Então, dá um cenário para vocês. O governo passou o BNDES. Quem são os principais bancos? Bradesco, Itaú, Caixa, Banco do Brasil e tal. Eles começaram a fazer essas operações e elas estão públicas no site do BNDES. Então, está acontecendo. Muitas empresas estão conseguindo esse empréstimo. Outras não estão conseguindo porque os bancos estão pedindo garantia. Então, dentro da garantia dos bancos está dando esse problema. O que acontece? Tem 5, 6 bancos. Se eu não der, o outro também não dá, então também não vou dar. Pensando nisso, o que o BNDES fez? Vocês não querem dar empréstimo sem garantia. Então, seguinte, estamos cadastrando fintechs para serem distribuidores do dinheiro do BNDES. Porque essas operações, pessoal, não é dinheiro do banco. O BNDES dá o dinheiro para o banco e o banco empresta. Claro, o risco, se não pagar, é do banco. Mas o dinheiro originário vem lá do BNDES. Então, o que o BNDES pensou? Se nós pegar 300 fintechs que vai dar esse crédito, mais pessoas vão conseguir. Então, outra dica, procure as fintechs que o BNDES está cadastrando. A partir do momento que o pessoal começa a sair dos bancos e ir direto nas fintechs, o que tu acha que os bancos vão fazer com questão de garantia? Eles vão começar a flexibilizar. Por quê? Demanda e procura. Procura e demanda. Então, nós temos que entender esse macro ciclo e o que as políticas estão fazendo que vai impactar na ponta final, que é muita gente que precisa, não consegue porque não tem garantia. Muita gente que não consegue porque não demonstra, porque não fez a lição de casa. Mas tem muita gente que fez a lição de casa e não consegue esse dinheiro. Tem empresa, vou dar um exemplo, tem uma empresa lá que 8 milhões foi buscar, uma grande empresa, redonda, consegue provar, tal, veio falar comigo, está fazendo, estou ajudando bastante gente pelo Instagram, e perguntou, não deu por quê? O banco queria garantias a mais do que já tinha, daí o banco queria recebíveis, daí a empresa falou, mas como eu vou ter recebíveis que o meu recebível é minha venda futura? Se eu não estou vendendo. Por isso que eu preciso do empréstimo. Se eu estivesse vendendo, não precisava. Então, com essa concorrência, essa empresa já conseguiu em outro banco sem toda essa garantia. Então, já está acontecendo, mas tem um prazo para se ajustar. Então, está entrando todo esse dinheiro na economia para as empresas. Está entrando todo esse dinheiro para essa massa. Nós temos lá em torno de 40, 45 milhões de assalariados. Temos 40, 45 milhões de aposentados. E nós temos de informais, desempregados e tal, tem mais uns 40. Então, vamos lá, arredondando, 150 milhões de pessoas que antes não consumiam tudo isso pela internet. E agora
Estão em casa porque eles não estão gastando mais numa festa, não estão gastando mais na locomoção, não estão gastando numa viagem. Por que eles estão em casa? Estão consumindo. Então, eu entendo que esse input de valores gigantesco vai ajudar e nós vamos sair muito rápido. Então, 6 meses, eu duvido muito, porque assim, 3 meses é negativo, pessoal. 3 meses é negativo, porque tem muito dinheiro. Vou dar mais uma dica para vocês. O Banco Central tem um valor garantidor, que era 2,5%. O que é isso? Do capital do banco, um percentual, o banco tem que depositar no Banco Central e o Banco Central paga uma remuneração. Esse dinheiro reduziu de 2,5 para 1, significa 1,2 trilhões de reais. O que era esse 1,2? O Banco Central tinha como garantidor, pagava uma remuneração para esses bancos, e o Banco Central disse o seguinte, pessoal, agora eu só vou garantir 1,5. Significa o seguinte, tá vendo o banco, que eu tinha 1 trilhão e 200 aqui que eu pagava juro para ti? Toma esse dinheiro, banco, e empresta. Ou seja, os bancos, a partir de uma semana, mais ou menos, que vai rodar isso aí, vão ter dinheiro no caixa sem remuneração. O que tu acha que eles vão fazer quando tiver esse valor gigantesco disponível para empréstimo? Vão flexibilizar. Porque eles... eu só queria com garantia. Vai começar a mudar a máquina. Então, a gente tem que entender esses macroprocessos e o que vai afetar na ponta final. Quanto tempo vai demorar para isso acontecer? Para que a gente esteja preparado e a gente consiga tomar atitudes positivas. Tá. Eu acho que... Tem uma pergunta legal aqui que eu queria passar também, que como que a gente avalia a questão de alteração na precificação do projeto a partir de agora? Quer dizer, com uma demanda menor, todo mundo começa a cobrar menos ou fazer negociações que antes nunca foram feitas e a gente tem uma possível queda de valor médio de projeto. Ticket médio. Eu recomendo não ter baixa de projeto. Empresa, tá? Eu não estou falando de ticket médio da empresa, estou falando que a gente começa a nivelar por baixo o valor de um serviço que em empresas qualificadas cobram mais ou menos a mesma coisa. Eu penso o seguinte, hoje esse mercado é rei. Esse mercado que vai dar imagem para as empresas venderem mais pela internet. Esse mercado, a embalagem que tu desenvolveu vai fazer vender mais do que uma embalagem que não é tão bonita, não tem um design bacana. O site que tem um design, tem todo um pensamento, vai vender mais que outro. Então, vocês devem se posicionar como o alavancador de receita para essas empresas, para o mercado como um todo. Primeiro ponto é esse. Mas para que eu consiga, a empresa faz, mas com um valor mais baixo. O que eu recomendo? Parcelar, eu acho que é ajustar, fazer alguma coisa. Eu tenho um ticket, mantenho o ticket, dê algum benefício, crie uma parceria, mas não diminua o ticket. Diminuir o ticket é diminuir o profissional. Eu acredito que vocês devem se valorizar e se posicionar como tal. Vocês são agentes catalisadores de receita. Vocês são agentes catalisadores da imagem daquele negócio, do produto ou da atitude da empresa. Vocês que fazem com que a imagem daquela empresa, daquele produto, chegue de forma de maior valor para o consumidor final. Então, vocês são os agentes potencializadores de receita e devem se posicionar como tal. Então, acho que aí, Vinícius, também pegando o seu gancho, acho que volto para aquela questão que a gente falou num determinado momento, até para esclarecer aqui por uma dúvida, que é essa importância do olhar para dentro, para a equipe e para o humano, e ter essa troca de liderança e gestão interna, para ter esse diálogo para o cliente, para isso que você falou agora, chegar no nosso cliente, entendeu? Para esse valor ser um valor percebido realmente. Então, acho que no tem todo. No todo. Acho que tem a questão da negociação, se é o momento de negociar ou não e etc. Eu acho que a palavra negociar, né, por si só já diz, é sentar na mesa e discutir e conversar e aproveitar esse momento para se fortalecer uma relação de confiança nesse sentido. E aí, consequentemente, e com a delicadeza do olhar, é claro, para esse ponto que o Gustavo comentou, que é muito importante. A gente começa a mexer o barco para cá, a gente está puxando o mercado para esse lado também. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso nesse sentido, né? Acho que o mercado design, há muitos anos, luta para ter um espaço, para ser valorizado, ser reconhecido. E, claro, no momento delicado desse, a gente deve negociar, mas não esquecer isso, que a negociação é uma conversa, não é um corte no número. Pessoal, vocês estão no momento de maior valorização do pessoal do design.
Uma pessoa, quando tem um produto na loja, a loja é da Dona Maria. A Dona Maria pega a loja, pega o produto, mostra, tal. Vai pegar um power bank, esse power bank é bacana, é legal, é bonito, olha aqui. Ela está vendendo. Num ambiente digital, o que vende é a imagem, é o design, é isso que vende. E o consumo está mudando. Então, quem conseguir identificar isso, ver o valor que vocês têm, o valor para a organização... Pessoal, eu sou estrategista de negócio. Para que eu consiga fazer a empresa valer mais, exemplo, eu estou estruturando para vender essa empresa ou para abrir o IPO dela. Necessariamente, a imagem dela tem que estar formatada, tem que ter toda uma construção, tem que ter o arquétipo, tem que ter tudo os conceitos. E muitas empresas nunca consumiram isso. E essa crise está gerando uma necessidade de consumo. Mas eu quero falar uma coisa, uma crítica que eu quero fazer a todos. Eu quero negociar. Quem disse que vocês têm que negociar com o mesmo cliente? Então, vocês estão trabalhando para aquele cliente, vocês vão ficar parados só negociando com aquele cliente? Então, a empresa de vocês acham que vai ser a mesma coisa depois da crise. O que vocês estão fazendo diferente para buscar novos negócios? Eu quero que façam uma reflexão de quando começou a crise até agora, que atitude vocês tomaram para buscar novos negócios? Que empresas se posicionaram, que estão na internet, que vocês ligaram, tentaram marcar para fazer uma proposição de valor? Que negócio vocês fizeram? Eu vou te dizer que muitas empresas do segmento não fizeram nada. Estão tentando negociar com os mesmos clientes, mesmos agentes. Então, é um momento de mudança. E nós, para conseguir vencer, precisamos mudar a nós mesmos, a nossa atitude frente à crise. Tá ótimo. Acho que é uma boa mensagem. Eu queria fechar, né? Acho que agora, fechando com uma pergunta para você, Gustavo, eu queria fazer como empresário. Em meio a tudo isso que a gente viu aqui, acho que para a gente concluir, claro, Vinícius, dá vontade da gente seguir muito mais, né? E as perguntas são muito boas, que as pessoas estão mandando. Eu queria só reforçar que essa é uma primeira iniciativa, uma primeira live, a gente vai compilar tudo isso, já temos temas previstos para as próximas e vamos fazer bom uso também disso, e lembrando que é o início de uma troca, né? Todos nós estamos aprendendo nesse momento. A pergunta que eu queria deixar para o Gustavo, acho que como empresário e como presidente da associação e que está, acho que, fazendo esse trabalho, né, conosco para a gente inspirar e se unir realmente nesse momento, é o que você deixaria, sabe, Gustavo, de toda essa conversa, agora, não o Gustavo designer, mas o Gustavo empresário, realmente, do seu sentimento nesse momento e de que música a gente vai cantar aí nas próximas semanas e meses para ter o pessoal aqui junto com a gente. Bom, acho que ficou muita coisa como questões que eu nem sabia para a crise, mas estou dizendo, a gente vem passando por tal, então eu acho que essas empresas, por exemplo, empresas que trabalham com cenografia e eventos, né? Um setor que, por mais que você queira ser camaleão nesse momento, vai ficar... Vai ter que mudar. Vai ter que mudar. Mas, vai ter que mudar. Exato. Vai ter que se adaptar. Mas o que de tudo eu acho que a gente tem que passar, Lud, essa coisa do temporário, né, que primeiro que não é um problema individual de cada um, é um problema do coletivo, né, tá todo mundo passando pela mesma coisa. Eu gostei muito dessa sua posição de a gente parar de olhar para o mesmo lugar e tentar observar outras oportunidades. A gente fica ali, a gente tem nossos clientes há anos com a gente, fica lá tentando resolver aquilo ali. Isso foi muito legal de tentar enxergar outros espaços, outras oportunidades para a gente vender nossos serviços mesmo. E eu queria mesmo falar que, enquanto associação, a gente está com essa preocupação mesmo. Eu acho que o momento, e aí eu falando uma pergunta que você fez para mim, é um momento que testa a minha liderança em todos os cargos de líder que eu ocupo. Então, a gente está aqui para isso, para se posicionar, se colocar. A gente vai fazer agora, a partir de semana que vem, uma série de ações como essa. Vamos ouvir opiniões das mais diversas possíveis. A gente também vai lançar 1 hora de mentoria de cada um de nós, diretores, presidente, vice-presidente. A gente vai ter 1 hora disponível para bate-papo com os associados por semana. E a gente também disponibiliza um documento no nosso site, que o Vinícius Dutra gentilmente compartilhou com a gente, com tudo isso elencado ali, para que a gente possa estudar isso depois e entender, voltando mais uma vez a dizer, que a BDesign acredita na diversidade, na pluralidade e que não tem regra definida para ninguém. A gente acha que a gente tem que oferecer para todo mundo o que é disponível nesse mercado para que cada um entenda dentro da sua realidade
o melhor caminho a seguir. A gente vai fazer, inclusive, essas sessões de mentoria para poder auxiliar mais proximamente pessoas que estejam na dúvida de tomar alguma decisão. Me fizeram uma pergunta aqui, Cami, se a gente vai deixar essa live gravada. Vai? Sim, está planejado. E Gu, acho que só para terminar, a Cristina perguntou aqui, a Cris perguntou sobre a questão de negociação, para ficar claro aqui para todo mundo que sim, a gente vai voltar nesse tema, fiquem tranquilos, a Camila vai soltar em breve a agenda das próximas lives, isso também vai ser tema de mentoria, tá? Que vai ser esse 1-a-1 que o Gustavo comentou. Então é isso. Isso. Muito obrigado, acho que foi super legal, a gente até passou do tempo que a gente tinha previsto, mas acho que vale a pena quando o papo é bom, e o bom da live é que você entra e sai na hora que quiser, né? Deixa eu queria fazer só um encerramento antes de o final. Tem um material, quem não quer ir para o digital, quem quer ajudar seus clientes, nós criamos um material como o teu e-commerce, então tu nunca fez o digital, quer fazer, quer ajudar teu cliente, tem lá no meu Insta, Vinícius Dutra Oficial, nós criamos uma série de e-books para que consiga ajudar. É bem simples, não é o nosso business ter mundo de criar sites, mas eu pedi para minha equipe lá, que fez da parte de tecnologia, 5 passos para que consiga fazer. Então, muitas vezes o teu cliente não está no digital, oferece um serviço integrado, já entrega para ele. Então, isso eu queria falar. E eu queria, só voltando um pouquinho, rapidamente, se eu tivesse num conselho de uma grande empresa de design que estaria fazendo, eu ia dizer o seguinte, uma dica muito importante. Muitas pessoas falam de valor. O Brasil hoje, tu consegue vender teu serviço, receber 100% e vender 5 vezes mais barato. Isso se tu vender para qualquer pessoa fora do país, qualquer empresa fora do país, tu consegue vender que para eles custa 5 vezes menos, porque nossa moeda está desvalorizada. Vocês já pensaram em pegar uma feira na Alemanha de embalagem? Quem trabalha com embalagem? Que tem as empresas que fazem embalagem. E começar a ligar para lá pedir reunião. Eu vou te dizer que não do segmento de vocês, mas eu fiz essa proposição para outro segmento. E começaram a ligar para marcar reunião por Zoom. A cada 5 ligações estão conseguindo uma. E a cada 5 reuniões estão fechando um contrato com o pessoal na Alemanha, com o pessoal na Itália, com o pessoal em todos os lugares do mundo. Vocês têm que parar de pensar só aqui, tem que pensar grande. Então é possível fazer isso, só que só consegue quem tenta e não tenha medo de errar. Então eu queria dar essa dica que está dando certo em outros segmentos e eu tenho certeza que se vocês trabalharem e fizerem isso, vocês também vão ter sucesso. Que bom, obrigada, viu, Vinícius? Muito obrigada. A Cláudia fechou com uma frase boa aqui, bastante coisa para pensar. É isso aí, essa que é a ideia. Fiquem com isso. Então. Hoje é só o primeiro, a gente vai ter vários aí ao longo das semanas e a gente espera estar junto mais uma vez. Obrigado mais uma vez, Vinícius, Lud, Cami, beijo para todo mundo e semana que vem tem mais. Acompanha a gente lá no Instagram e no nosso site, está tudo publicado lá com as datas. E a gente volta já. Beijo. Beijo, boa Páscoa. Tchau, tchau. Obrigada, Vinícius. Tchau, tchau.